Bom dia, né? Oficialmente aqui nós estamos abrindo o nosso encontro de hoje. Vamos receber aqui a Isa, que é professora, né, do IHC da UFBA, né, doutora em Educação, coordenadora do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da UFBA, né, e vice-coordenadora do CV UFBA, Comunidades Virtuais da UFBA. E também o professor Ricardo Gustoso, que é doutor em veterinária, pesquisador do Instituto de Saúde Coletiva, também da Universidade Federal da Bahia. O assunto hoje vai ser a questão dos aplicativos, né, e o coronavírus. E aí eu convido a todos vocês, nesse primeiro momento, para que fique registrado, né, pudessem ligar aí as suas câmeras, dar um tchauzinho, para a gente poder ter essa memória viva de vocês aí, né, porque o virtual, apesar de aproximar, né, temos aqui uma colega muito bacana dirigindo e acompanhando a gente, que é a Ana, muito legal, que todos estejam bem, né, e que a gente consiga fazer uma manhã produtiva como todas as outras que a gente tem conseguido fazer. Isa, você gostaria de começar para a gente? E aí eu dou a liberdade também de vocês se apresentarem da melhor forma possível, né? Um mini currículo aqui é mais no sentido de fazer essa pequena introdução. Fiquem à vontade, viu? Eu vou marcar o tempo para você e aviso à medida do possível aqui, quando estiver faltando 5 minutos, eu aviso para vocês. Tá legal assim? Olha, tá ótimo. Maravilha. Ainda... Tá, vai na fé. Depois desse primeiro momento, a gente pode desligar as câmeras e deixar só mesmo com o pessoal que vai contribuir com a gente, tá? À medida que vocês forem, a audiência for colocando as perguntas, eu vou tentando ir anotando aqui, e caso me escape alguma coisa, vocês me ajudem também, tá bom? Perfeito. E quando você se sentir à vontade, sem pressão, você pode iniciar. Que eu estou compartilhando a tela com você. Como já foi apresentada aí, sou Isa, sou professora do IAC, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, do Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia. Para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o que eu tenho me dedicado ao longo aí dessa pandemia, que são os aplicativos, mais propriamente alguns aplicativos sobre coronavírus, né, que aborda direto e indiretamente coronavírus. Eu vou estar compartilhando aqui a minha fala com o Ricardo, que vai falar um pouquinho sobre o Mais Um Lugar, sobre um aplicativo que nós bolamos para esse enfrentamento à Covid-19, e me ponho à disposição aí no final da explanação para perguntas, indagações, caso vocês tenham. Então, qual será a nossa pauta hoje, né? A gente vai estar falando um pouco sobre aplicativos de saúde, que é conhecido como mHealth. Também vamos falar sobre aplicativos de coronavírus e o aplicativo Mais Lugar Covid-19, que é o que a gente tem proposto aí a nível de desenvolvimento. Eu acredito que é bem comum vocês visualizarem aí na mídia em geral abordagens sobre a quantidade de dispositivos móveis que temos hoje no Brasil. Então, hoje já é comum a gente perceber, né, que o celular é o principal meio de acesso à internet. Já há uma contagem de cerca de 230 milhões, aqui a notícia está falando sobre smartphones, mas há um questionamento sobre a diferença entre celulares e smartphones. Na realidade, acredita-se que há cerca de 200 milhões, mais de 200 milhões de linhas acionadas, né? De contas aí nas operadoras. E o que, de certa forma, induz um quantitativo até maior do que a quantidade de habitantes que nós temos aqui no Brasil atualmente. A nível de números ainda, a gente pode observar aí no quadro que o Brasil está na 4ª posição dessa quantidade que eu mencionei anteriormente de celulares, né? A gente vai distinguir mais na frente que a nível de smartphones, que são celulares inteligentes, que dão uma gama maior
de possibilidades, tem também mais funcionalidades do que um celular. Aqui há uma estimativa de termos, na realidade, em 2009, acredito que hoje já temos muito mais, tínhamos cerca de 43 milhões de smartphones, né, vendidos aqui no Brasil. O que é que isso nos leva a pensar na nossa realidade aqui em Salvador? Né? Em Salvador, hoje, a gente tem cerca de 3 milhões de aparelhos e tem como operadora aí, considerada carro-chefe, a Oi, e a maioria desses aparelhos estão vinculados à modalidade pré-pago, né, para a pessoa física, e a tecnologia que é mais usada é o 4G. A gente está vendo aí toda a briga do comércio brasileiro a respeito do 5G, mas estamos aí com a preponderância do 4G em relação ao 3G e ao 2G. É interessante a gente observar também que a cada 4 brasileiros, um a cada 4 brasileiros não usa a internet. Então, é interessante a gente observar que esse não é um espaço inclusivo, tá? Quando a gente fala de aplicativos móveis, a gente não está falando de um espaço que todos os brasileiros, apesar de termos uma quantidade maior de dispositivos móveis do que o número de brasileiros, a gente sabe que nem todos possuem um aparelho, seja ele celular, seja ele smartphone, no celular. E a gente observa aí que cerca de 47 milhões de brasileiros estão nessa faixa aí de exclusão, que corresponde a 26%. Cerca de 134 milhões de usuários são usuários da internet. A gente vai perceber que existe um quantitativo exclusivo de pessoas que só acessam a internet pelo smartphone, que também é algo que a gente precisa observar como latente, porque a difusão da internet ainda não é completamente democrática. A gente está vendo toda uma discussão agora, né, sobre o ensino remoto, e a gente observa emergir esse diálogo, porque realmente nem todos têm o acesso à internet full time, né, a todo momento. E eu menciono mais abaixo, para a gente dar uma adiantada, que o celular é o dispositivo móvel mais utilizado, para acessar a internet, cerca de 99% das pessoas optam pelo celular, né? Então, é interessante a gente ter em mente esse contexto, ter em mente aí toda essa difusão e acesso a partir dos smartphones, para entender como a gente pode chegar lá a essa interação com aplicativos relacionados aí à área da saúde. Aqui também, em números, para a gente compreender essa ascensão do celular, hoje as pessoas utilizam, como eu sinalizei para vocês outrora, de uma forma assim, muito evidente o celular para fazer busca, para fazer pesquisas. A gente observa aí que, em comparação ao computador, a televisão, aparelhos de videogames, ao longo dos anos, o celular acabou ganhando protagonismo. Assim, quais são as atividades, né, que as pessoas fazem mediante a interação com o celular? Principalmente atividades de comunicação, de voz, de vídeo. É interessante a gente atentar para esse destaque que eu fiz, que cerca de 47% das pessoas buscaram informações sobre saúde, né, com uma menor proporção de idosos, que são cerca de 39%, e nas classes D e E. O que é que isso significa? Assim, diante da interação com o celular, desculpe, cerca de 47% das pessoas tiveram interesse em informações sobre a área da saúde, né? A gente entende que apenas 39% dessa gama aí estavam na faixa de 60 anos ou mais, fizeram essa busca por algumas limitações. A gente sabe que há uma barreira geracional em que muitos não estão tão familiarizados, né? Muitos idosos não são tão familiarizados, mas esse quantitativo já nos sobressai, né? Nos salta os olhos,
porque muitas pessoas interagem aí com o smartphone para saber sobre saúde. Eu acredito que muitos de vocês, ao ter uma dorzinha na ponta do cabelo, já foi lá buscar, né, detalhou tudo que estava sentindo, já foi buscar no doutor Google o que é que tinha, né, o que é que poderia ser, e a gente já chega no consultório médico dizendo, doutor, eu tenho isso aqui, já fiz o checklist, já bateu tudo aqui com essas informações que tinha na internet. Então, acredito que isso ocorre muito aí com todos nós, né, assim, a maioria das pessoas. Para a gente entender como é que chegamos até aqui, esse estopim de smartphones, né, que eu mencionei outrora, é importante a gente observar essa evolução dos smartphones no Brasil. Então, penso que vocês podem estar olhando aí o Motorola PT550, né, que foi um dos primeiros aparelhos que parecia um tijolo que a gente tinha aqui no Brasil. Então, olha a diferença para o iPhone 6, né, o Galaxy S6, né, e aí em 2004. Imagine agora, já em 2020, né, as evoluções. Então, eu trago essa imagem muito a nível de provocação para a gente observar também o avanço das funcionalidades. Os primeiros celulares, por exemplo, não tinha nenhuma possibilidade de você enviar imagem, fazer gravação de voz, de vídeo, enfim, era muito mais semelhante ao aparelho mesmo telefônico que tínhamos em casa. Hoje, a gente faz praticamente tudo no smartphone. A gente se pergunta o que não é possível fazer em um smartphone. É importante a gente perceber que tudo isso que a gente está falando pode estar ancorado em alguns conceitos norteadores, como cultura da mobilidade, que foi cunhada pelo professor André Lemos, cultura da convergência, cultura participativa, aí, que a gente pode ver tão bem nos escritos do Henry Jenks, né, no livro Cultura da Convergência. Então, é importante a gente perceber que tudo isso aí que mencionamos, do ponto de vista prático, né, das nossas vivências contemporâneas, está ancorada nesses conceitos. Passando mais a me aproximar da temática, né, tecnologia e saúde, eu elenquei para vocês 15 tendências relacionadas aí à área da saúde vinculadas à tecnologia. Antes de passar para essas tendências, eu pesquisei no CETIC, né, nos dados da CETIC de 2019, na pesquisa realizada TIC Saúde, que observei um crescimento no nível de percentual do uso de computador e de internet nas unidades básicas de saúde. Se vocês observarem aí, entre 2018 e 2019, houve uma elevação, a gente pode observar que tímida, mas sim importante, no uso de computadores, no uso da internet nessas unidades, que a gente já começa a observar uma tendência, né? Acredito que depois dessa pandemia, a gente caminhará a passos mais largos relacionados aí à interação da saúde com a tecnologia. Mas isso aí já nos demonstra um certo crescimento, né? Ainda não tão exponencial, mas sim constante. Então, chegando aqui nessas tendências que eu mencionei para vocês, a gente observa, né, que a princípio eu falo, digamos assim, nos últimos 10 anos, a gente observa um crescimento no uso de tablets, principalmente para prescrição médico-assistencial, para o próprio processo de dispensão dos medicamentos e das terapias, né, que você está prescrevendo ali. Então, você observa que já é algo muito normal, muito comum, você chegar em algumas unidades de saúde e ter já tablets disponíveis para isso. Claro que aqui vale a pena a gente mencionar que não são todas as unidades de saúde, estamos no Brasil com um cenário completamente atípico, adverso, e que muitas das unidades não têm nem sequer os medicamentos básicos. Então, eu peço para vocês relativizarem, né, o que eu vou estar falando, mediante as tendências, porque é uma constante, né, uma crescente que a gente está observando desse uso, mas não é uma generalização, tá bom? Monitores touchscreen,
Então, a gente já também começa a ver nessa aproximação para a utilização, principalmente em pronto-socorros, onde a agilidade dos aspectos ligados à contaminação na operação são importantes. A identificação biométrica, seja de pacientes, como também dos próprios funcionários. Videoconferências, hoje a gente está, digamos assim, com videoconferência à flor da pele, né? Agora mesmo a gente está simulando, digamos assim, essa conferência através de vídeo monitoramento, que é a captura de imagens em tempo real e o monitoramento constante. Na sequência, a gente está também, devido à pandemia, já se familiarizando muito com o conceito da telemedicina, que antes era utilizado para regiões ribeirinhas, que não tinham tanto acesso aí aos atendimentos médicos, e hoje a gente tem utilizado devido à impossibilidade, né, devido ao isolamento social, a impossibilidade do atendimento presencial, a internet das coisas, que a gente observa que a conexão dos objetos, né, dos sensores, já há exemplos de casas onde há idosos na Europa, em que há sensores no chão e que detectam se esse idoso caiu, detectam os passos. Então, isso vem a ser aí essa utilização da internet das coisas para o auxílio à saúde. A data analytics, né, que é o uso de dados para analisar preditivas de doença, score de risco, pré-diagnósticos, realidade aumentada e realidade virtual e realidade aumentada, por exemplo, para a terapia exposta. A gente sabe que há pacientes que eles, digamos assim, se eles forem expostos a um determinado tipo de tratamento virtual, ele tem a possibilidade de ter uma simulação controlada ali. Então, um paciente que tem claustrofobia, então você não vai colocar ele em uma situação real, né? Mas você pode simular aquela situação e controlar, de certa forma, aquela situação. Então, possibilita aí também o tratamento mediante ao uso da realidade virtual. Ou também, além da terapia exposta, a gente observa que a realidade virtual aumentada tem sido utilizada muito em treinamento cirúrgico, né, com os profissionais da saúde. A gente sabe também que os dispositivos vestíveis ganharam o mercado, né? A gente tem nos smartphones a possibilidade de já ter os passos contados, você colocar ali todo o seu histórico de saúde, mas hoje a gente já tem relógios, já tem uma série de outros dispositivos vestíveis que coletam as informações ali de uma maneira autônoma. E aí, na sequência final das 15 tendências, a gente observa o chatbot e também a inteligência artificial, que dão suporte aí às decisões clínicas, já há casos em caso de dúvidas sobre uma determinada prescrição, alguns médicos fazem essa consulta à inteligência artificial, que dá em uma margem mais segura, né, até mais, mediante a análise de dados, tal, uma segurança maior, qual seria o tratamento mais indicado, o medicamento que daria mais eficiência a um determinado tratamento. A impressão 3D, ontem, quando eu estava revisando essa apresentação, estava comentando com o Ricardo que já há impressão até de pâncreas, né? A produção de órgãos artificiais está aí sendo aquecida cada vez mais, e hoje a gente já tem relatos sobre essa impressão dos pâncreas. Biosensores e rastreadores, acredito que vocês já ouviram falar sobre isso, a ingestão desses biosensores, e eles fazem rastreamento, né, para detectar doença, para monitorar também alguns órgãos. Games, eu não poderia deixar, né, de mencionar nesse grupo, que já tem uma larga familiaridade com a área de games, então tem sido muito usado tanto para treinamentos profissionais, como para reabilitação de pacientes, para a aprendizagem, né, para a questão da educação em saúde também. E, por fim, os aplicativos, que é o que eu vou estar me aprofundando a partir de agora. Então, quando a gente fala sobre aplicativos e saúde,
aplicativos móveis, né, ou dispositivos móveis em saúde, a gente está mencionando uma área, é uma área recente, chamada mHealth, que se dedica à produção de artefatos específicos para mobile. Então, são aplicações que contribuem direto ou indiretamente para manter ou melhorar comportamentos saudáveis, qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Inclui o uso de dispositivos móveis, seja na coleta, na entrega e acesso a informações de saúde. E aqui a gente já começa a vislumbrar quais seriam as pessoas, né? Qual seria o público, os profissionais, pesquisadores, pacientes. Além disso, monitora em tempo real pacientes e disponibiliza, em alguns casos, cuidados por telemedicina móvel. Como eu mencionei agora, alguns aplicativos, eles têm essa finalidade, né? Eu estava acompanhando alguns aplicativos relacionados à Covid, e a depender do resultado que eles faziam, o quiz que eles faziam sobre a condição de saúde da pessoa, ela automaticamente já era direcionada para um atendimento aí da telemedicina. Então, é interessante a gente perceber o quanto isso tem avançado. Eu coloquei aqui só essa referência, né, que é o Fundamentos e Aplicações, que tem sido um expoente, né, na área do mHealth. Então, depois, se alguém quiser se aprofundar mais a esse respeito, eu posso estar compartilhando aqui algumas referências dessa área. É importante a gente nunca se desatentar para os dados. Hoje a gente tem no comércio aí mundial, cerca de 97 mil aplicativos da área da saúde, né, que vincula aí saúde, que vincula o fitness, né, que é esse cuidado com o corpo. Então, cerca também de 52% são aplicativos voltados aí, né, relacionados a informações relacionadas à saúde. Vocês podem estar se perguntando, Isa, mas diante dessa infinidade de aplicativos, mais de 97, na realidade, gente, é mais de 97 milhões de aplicativos, tá? Falei mas milhões de aplicativos. Vocês podem estar se perguntando, mas diante dessa infinidade de aplicativos, qual é o segmento da saúde que, de certa forma, desperta mais a atenção das pessoas? São os aplicativos voltados para o emagrecimento. Então, nessa imagem aí que eu coloquei à direita, vocês vão observar que há cerca de 50 milhões de aplicativos voltados para ensinar as pessoas a como emagrecer, de alguma maneira enfocando aí o processo de emagrecimento. Na sequência, tem cerca de 26 milhões de aplicativos para exercício, aí desce 10 milhões para o cuidado, né, da mulher, a saúde da mulher, depois vem meditação, na sequência, gravidez. Então, esse é o cenário de aplicativos, né? Se a gente pudesse tirar uma foto aqui, a gente poderia ver. Esse é o cenário que movimenta esse mercado de aplicativos. Eu penso que algumas questões são norteadoras para a gente abordar esse tema, né? Como os aplicativos estão sendo utilizados na área da saúde? Quais as características? Quem são os usuários? Quais cuidados são necessários? Então, é importante sempre a gente ter isso em mente, né? Não é só o fato de estar mencionando o que é da saúde, ir ali, baixar e dar todas as licenças necessárias para que tenha acesso à câmera, tenha acesso às informações, porque se trata de um aplicativo de saúde. Então, eu vou estar abordando com vocês, a partir de então, sobre alguns desses itens, né? De certa forma, que está contemplados. Então, hoje a gente observa que os aplicativos de saúde têm como público profissionais de saúde, para obtenção de informação do CID, né, das doenças, dados de medicamentos, interações farmacológicas, calcular taxas de urinas, enfim, para uma infinidade aí de procedimentos, seja eles a nível de trabalho, né, de prática, desculpa,
além de prática no cotidiano, ou também do ponto de vista formativo. E o outro público seriam os usuários, né? A gente não pode colocar aqui como pacientes, porque a depender da situação não vem a ser necessariamente paciente. Então, a gente tem observado que esses aplicativos, eles aprimoram determinadas tarefas, que incluem o controle de vacinas, administração de fármacos, até mesmo a respeito dos respectivos horários, né? Supervisão dos dados vitais. Então, acredito que alguns de vocês já até visualizaram no celular que é possível colocar lá a sua taxa glicêmica, o seu peso, a sua altura. Então, hoje, a gente observa essa aproximação um pouco maior, né, desse controle aí de algumas informações relacionadas à saúde por alguns aplicativos. É importante a gente ver que aquela informação que eu dei mencionada aí aos idosos, muitos dos aplicativos são voltados também para esse público, principalmente pensando aí nessa questão da administração de fármacos, no horário constante, né, de beber água, de tomar os remédios. Então, alguns aplicativos vão aí nessa linha. É importante a gente observar que há uma expressiva quantidade de aplicativos, cerca de 70%, voltado para os usuários, assim, né, que a gente vai chamar nesse momento de pacientes. Então, para um público que não é da área médica. Então, esse dado aí já, dado do relatório do mercado global de saúde móvel, indica para a gente esse público que cada vez mais tem consumido os aplicativos. É importante a gente observar que quando se trata também de aplicativos, não podemos assim, perder de vista a questão da privacidade e da segurança. Então, quando um aplicativo é instalado, um certo número de permissões é concedido. Alguns deles são especialmente muito perigosos para a segurança do usuário, como acesso aos seguintes elementos. Aqui eu destaquei alguns: calendário, contatos, câmeras, memória, microfone, mensagem, localização, telefone. Então, algumas pessoas vão dando acesso aos aplicativos, às vezes não se atenta ao que está dando acesso e pode, por exemplo, ser surpreendido com a captura por exemplo, captura de voz, né? Captura das suas conversas, captura das suas mensagens, captura das suas fotos. Então, é sempre importante, quando mencionamos a respeito dos benefícios dos aplicativos voltados para a área da saúde, vincular a esse tema que é tão importante aí, a questão da privacidade e da segurança. Eu trago para vocês, a partir de agora, como é que os aplicativos têm sido utilizados pelas operadoras. Então, eu mencionei que eles há um quantitativo enorme, né, cerca de 70%, mas acredito que mais de 70% é voltado aí para o usuário, que não é da área médica, mas dentre esse universo, como é que esses aplicativos eles são estratificados? Então, aplicativos que são criados por operadoras, aí eu destaquei duas operadoras, a Sul América e a Unimed, em que o intuito dela é assim, facilitar o acesso das pessoas, né, digamos assim, as pessoas que são conveniadas a esses planos, a rede referenciada, medicamentos com desconto, a questões sobre autorização de procedimento. Então, é uma forma que as operadoras têm também de estar facilitando o acesso às informações úteis para os seus conveniados. Na sequência, eu apresento também os aplicativos. Eu trouxe o aplicativo da Apple, né, o Apple Health, e ele tem o intuito, faltou até uma palavrinha, o L aí, gente, desculpe. Ele tem o intuito das pessoas colocarem ali toda a informação relacionada à atividade física, por exemplo, ele vai contando os seus passos diários, né? Você pode colocar, acrescentar também a respeito da sua nutrição, o que você come,
como é que está sendo a sua alimentação, o controle à noite, né? Você tem a possibilidade de colocar ali e assegurar que você vai ter 8 horas de sono, né? Ele monitora também essa questão da sua qualidade do sono. Então, é importante a gente observar também que essa é uma outra categoria que tem crescido muito, né, que são os aplicativos que já são acoplados aí a alguns sistemas operacionais, no caso esse aí, o da Apple. Aqui eu só trouxe para ilustrar um pouco mais que os aplicativos hoje estão muito vinculados aos aparelhos vestíveis, né? Então, é possível você ter um relógio como esse, e ele está atrelado aos dados que são lançados no seu smartphone. Então, a partir daí é um emparelhamento, né, do ponto de vista das informações. Ele lança quantos passos você deu, se você fez uma corrida, a distância que você realizou a pé, enfim, até quantas calorias foram perdidas aí, mediante a essa interação. Aqui falando um pouquinho sobre o coronavírus, né, como é que tem sido utilizado aí o desenvolvimento de aplicativos para essa área. O que é que a gente observou ao longo desse período? O SUS despontou, do ponto de vista de lançar uma plataforma que pudesse estar realizando ali o monitoramento dos casos e também sinalizando quais seriam as unidades básicas mais próximas das pessoas. Mas a gente também vê que essa tentativa ela foi um pouco tímida, não é um aplicativo que você pode baixar e que vai ter inúmeras funcionalidades. Ela se limita muito a dar algumas dicas, a fazer um quiz ali, onde as pessoas narram, falam um pouco, fazem uma autoavaliação, né, do seu estado de saúde, mas não é um aplicativo, digamos assim, que proporciona grandes interações ou tem um grau de feedback também aí para os usuários. Aqui eu trouxe algumas telas para vocês observarem. Está um pouquinho, agora eu estou vendo um pouquinho desfocado, mas a proposta era justamente vocês perceberem, né, que o aplicativo ele se destina aí a encaminhar o usuário para uma unidade básica, caso ele esteja sentindo aí algum sintoma, depois faz um quiz, né? Não necessariamente depois, mas disponibiliza aí um quiz para saber se a pessoa está, qual é o estado de saúde da pessoa, e, como eu mencionei, dá algumas dicas relacionadas à Covid-19. Outro aplicativo que eu trago é o Monitora Covid. É um aplicativo do consórcio Nordeste que busca monitorar os casos suspeitos, confirmados e pessoas em situação de isolamento. É um aplicativo que você observa pela tela, ele tende a ser um pouco mais intuitivo, ele é bem ilustrado, ele já traz, através dos ícones, algumas informações que canalizam para o que você vai fazer. Então, por exemplo, na primeira caixinha, no primeiro ícone, fala assim, como você está se sentindo? Então, ele já remete você para uma área de login, senha, você pode fazer ali o seu cadastro, e na sequência você vai respondendo vai dando algumas informações, vai respondendo algumas perguntas. Como eu falei com vocês, alguns desses aplicativos, eles estão direcionando para a telemedicina. Então, tem um quadrozinho amarelo aí que fala, né, converse conosco. Exatamente essa possibilidade de você, caso tenha os sintomas ou queira tirar dúvidas, você está aí interagindo com algum profissional da área de saúde. Na sequência, informações sobre o Covid, serviços de saúde perto de você, informações aqui sobre informe aqui sua residência, né, que é a questão da geolocalização, você disponibilizar esses dados para que eles possam até saber de onde é que você está acessando, e, por fim, o guia de isolamento residencial, com algumas informações sobre como a gente desempenhar, né, todo o protocolo necessário para esse período de isolamento. Aqui, rapidamente, algumas telas mencionando o termo de uso, a questão do permitir, né, que eu
mencionei agora há pouco, relacionado aí à segurança. É importante que os aplicativos deixem de forma explícita o que é que eles estarão usando, né? O que é que eles estarão demandando também dos usuários, né? A nível aí de licenças. Aqui mais uma tela em que eu destaco a questão das perguntas, né, que eles disponibilizam para que as pessoas possam estar colocando e vendo se estão ou não com sintomas da Covid-19. Aqui mais um aplicativo, Covid-19, um nome muito intuitivo, mas eu trago ele porque é um aplicativo voltado especificamente para ajudar os profissionais da área da saúde, né? Esse aplicativo tem uma finalidade explícita aí com relação ao ensino, principalmente relacionada aí aos profissionais da área da saúde. Aqui eu apresento também um outro aplicativo que eu achei também interessante, mas um pouco controverso, que é o Corona 100 metros. É um aplicativo criado na Coreia do Sul que acompanha a evolução da doença, né? Permite aos usuários ver a data que um paciente teve a infecção confirmada, além da nacionalidade, do gênero, da idade, dos locais que visitou. Os usuários também podem ver o quão próximos estão de pacientes que contraíram o coronavírus. Então, aqui a gente menciona, poxa, é interessante a gente saber, né? Olha, esse pontinho vermelho significa que alguém, né, teve coronavírus. Mas até que ponto, né, essa quantidade de informação também pode ser utilizada contra os próprios usuários que, numa tentativa de se proteger, acabaram disponibilizando seus dados. Então, a gente sempre tem que ir e vir a respeito da reflexão da tecnologia e a reflexão aí dos aplicativos. Eu trouxe aqui só um quadro para vocês observarem dos aplicativos que eu mapeei, porque eu não vou falar sobre todos aqui, mas é interessante mencionar que a maioria deles estão disponíveis para Android, para iOS, poucos são para o Windows Phone, então a gente observa que os sistemas operacionais aí preponderantes são Android e iOS. Praticamente nenhum tinha acessibilidade para deficientes físicos, as informações de diversos tipos, como sintomas, como se prevenir do coronavírus. A gente observa que estavam espaçados, nem todos os aplicativos se comprometiam em trazer essas informações. Aqui está cortando, mas significa mapa indicando unidades de saúde, né? Então, a gente conseguiu identificar em 2 aplicativos que havia essa tentativa, né, de ajudar ao usuário a identificar uma unidade de saúde mais próxima. Na sequência aí, a gente também vê que alguns aplicativos, como o Telemedicina do Paraná, o Drake Vírus, Covida App e o Monitora Covid-19, eles vinculam o acesso do usuário ao login e senha. Então, isso também é relevante a gente estar mencionando aqui, que há uma disponibilidade, né? As pessoas precisam dar as informações para poder ter acesso. Outros não, mas esses que eu mencionei, sim, vinculam, de certa forma, a esse cadastro, né, que a gente precisa fazer. Monitoramento de casos de Covid com mapa de incidência, né? Eu observei aí no combate coronavírus, no monitora Covid-19, chat interativo, nem todos os aplicativos também tinham. Na sequência, ferramenta que permite georreferenciar, né? Que é como eu falei para vocês, você dá o acesso para que o aplicativo saiba onde é que você está, enfim. Então, a gente observa que uma quantidade boa também de aplicativos tem solicitado essa informação. Alguns dos que eu pesquisei, mais propriamente telemedicina e o Monitora Covid, fornece atendimento médico ou psicológico, né? Tem ali uma aba para essa questão da telemedicina. E, por fim, formulário sobre condições de saúde, quando te perguntam, né, como é que você está, preencha aqui. Também não foram todos, foram apenas dos que eu elenquei aí, 2 que solicitaram essas informações.
Então, para encaminhar aí, né, a gente já está traçando a linha final desse diálogo, dessa conversa, é importante a gente observar que esses aplicativos precisam ser enquadrados, né, precisam estar dentro de regulamento e também de diretórios do desenvolvimento de aplicativos para a saúde. Não, digamos assim, é cabível, por exemplo, a gente ter uma ideia, ir lá e desenvolver sem vincular a um regulamento, sem vincular também a alguns protocolos de utilização e também de desenvolvimento. Então, atentos a esse exponencial crescimento dos aplicativos para a área da saúde, o Conselho Federal de Medicina criou um regulamento para essa elaboração, para esse desenvolvimento de aplicativos para a área da saúde. Então, uma das decisões, por exemplo, foi indicar um médico responsável como co-diretor, ou melhor, como diretor técnico do serviço e a comprovação de registro de todos os médicos cadastrados no aplicativo, nos respectivos conselhos e registros de suas especialidades. Então, o que é que quer dizer isso, né? Hoje a gente já está percebendo essa preocupação com, por exemplo, assim, o fato de ter alguém da área da saúde vinculado a esses projetos de desenvolvimento de aplicativos de saúde, ou então não deixar de forma tão aberta a captação dos dados dos usuários, de forma que ele mesmo não saiba qual o destino daqueles dados. A gente observa que essa preocupação no Brasil começou até de forma tardia em relação a outros países, como os Estados Unidos, que no departamento, né, o FDA, que é relacionado ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Administração de Alimentos ou Medicamentos, eles publicaram em 2013 já um regulamento mesmo, algumas orientações para a indústria e para a equipe de administração de medicamentos, ou melhor, aí, na realidade, eles fizeram um guia para a indústria e para a administração, né, para o desenvolvimento aí, para a área de desenvolvimento de aplicativo, com toda uma normativa do que seria possível ou não, mediante aí a essa obtenção dos dados, a forma como os aplicativos seriam realizados e também a maneira como eles seriam captados, os dados desses aplicativos seriam captados. Também nessa vertente, a União Europeia lançou o Livro Verde em 2014, também nessa linha de diálogo, de pensar em maneiras de produzir os aplicativos de forma respeitosa, né? Não sendo invasivo, trazendo também contributos para usuários, mas tendo também ali uma série de ressalvas relacionadas aí a principalmente essa questão dos dados. Aqui eu destaquei para vocês que o livro Verde sobre Saúde Móvel foi publicado na Comissão Europeia em 2014 com o objetivo de iniciar uma ampla consulta com todas as partes interessadas sobre questões existentes relacionadas à implementação da saúde móvel aí na Europa. E a partir aí de todas essas discussões, a gente observa já um outro documento, que é o Diretório Europeu de Aplicações de Saúde, que exatamente, né, tende a tensionar mais essas discussões relacionadas aí ao mercado de aplicações médicas móveis, incluindo principalmente como pauta a questão da segurança, na realidade ali seria da privacidade e da segurança. Opa, gente, vou ler aqui. E aí, a nível mesmo de encaminhamento, de finalização da minha fala, a gente observa que há um número muito grande de aplicativos de qualidade, assim, das mais variáveis, tanto em conteúdo quanto em funcionalidades, né? Agora, é importante a gente mencionar aqui alguns com a confiabilidade muito duvidosa, que nos preocupa, né? E que acende um alerta também para a gente, todas as vezes que interagirmos ou intencionarmos em interagir com um aplicativo, ver ali nas minúcias, né, do que se trata, qual foi o desenvolvimento, se aqueles dados que vocês vão fornecer vão ficar ali mesmo no aplicativo, vão ser remanejados para outra esfera, né, em alguns casos é possível saber, em outros
né? Não, mas é importante a gente saber quais são as intencionalidades, né? Pelo menos tentar. Alguns desenvolvedores, hoje a gente observa que trabalham isoladamente, estão desconectados de sistemas de informações, provedores de assistência médica, instituições, organizações públicas, tornando seu impacto real, ou tornando seu impacto real no gerenciamento da saúde abaixo do esperado. Então, a gente observa um atropelo de muitos aplicativos, muitas das vezes criados de forma isolada. Alguns projetos não dão continuidade aos já existentes, eles criam outras abas, então fica aquele universo de aplicativos que quando você vai ver, está fazendo a mesma funcionalidade. Então, isso acaba criando, né, uma baixa expectativa para o usuário que, às vezes, observa ali um aplicativo, pensa que é algo novo, mas é mais do mesmo. Né? E, por fim, é preciso aumentar a conscientização e o letramento tecnológico para reduzir os riscos de privacidade e segurança causados pelos participantes. Aqui é importante a gente observar que, assim, essa questão da conscientização, às vezes a gente fica pensando somente em adolescentes ou então em idosos, que são as faixas etárias que são os extremos, né? São alguns considerados mais imaturos, outros que não são desse contexto geracional, não tem tanta familiaridade. Mas aqui é uma conscientização para todos nós, ninguém está, digamos, alheio dessa tarefa aí de que, ao interagir com esse aplicativo, pode ser da saúde ou não, aqui eu estou dando enfoque na saúde, mas a gente tem que ter essa consciência, principalmente relacionada aí à questão da segurança dos nossos dados e também da privacidade. Eu não trouxe para vocês, que eu acredito que estaria alongando mais, mas alguns aplicativos na China, eles são altamente invasivos, né, ao ponto de todos os dados das pessoas serem lançados aí para o Estado, né, transportado para o banco de dados do Estado. A gente sabe que a China é um país atípico, né, com todas as liberdades cerceadas, mas isso tem chegado também a outros países democráticos, né, essa questão do uso ilícito de alguns dados. E, por fim, focando aí a questão do letramento tecnológico também. Muito se fala a respeito dessa familiaridade com essas tecnologias, e isso é uma urgência, né? A gente coloca isso como a crista da onda, uma necessidade explícita de estarmos mesmo familiarizados, conscientes, não somente da forma de uso, né, que é você saber ligar ou desligar, mas das consequências que poderão estar em jogo ali, mediante a disponibilização dos dados, mediante uma interação não saudável, né, já que estamos falando de saúde. Gente, seria isso que eu teria para falar para vocês. Eu vou chamar o Ricardo, ele vai estar dando continuidade, e me disponho aí para, logo mais, a gente estar fazendo os comentários a respeito. Tá bom? Oi, Isa, pela sua participação. A gente fica agora na expectativa da fala do Ricardo, mas antes a gente tem, por organização, a proposta de, às vezes, as pessoas que quiserem interagir, né, antes da fala do Ricardo, poder fazer as suas questões, tá? Vou fazer apenas uma consideração aqui, talvez te dar uma oportunidade, o tempo foi certinho, né, agradecer pelo respeito ao tempo de fala, né? A gente sabe que as tecnologias, elas não são neutras, muito menos boas ou ruins. Elas são projetadas para performar alguma coisa, né? Eu estou sendo bem arturiano aqui. E aí, o que acontece? Né, essa performance vai ser muito dependente do tipo de associação que a gente faz com essa tecnologia, né? Inclusive os desvios que a gente vai fazer à medida que a gente vai se apropriando desses dispositivos, enfim. Então, eu queria te dar assim, a oportunidade de você falar exatamente desses desvios, né? Você mencionou o caso da China, mas se você tivesse assim, algum caso mais contundente do seu conhecimento, né, exatamente dessa
vulnerabilidade de desvio, quando eu falo de desvio, de utilizar, né, mal utilizar essas tecnologias para fazer base de dados, controle de posturas, modulação de comportamento desses usuários. Se você tivesse algum caso mais explícito para poder comentar aqui para a gente. Certo. Eu teria um caso específico, eu trouxe esse mesmo da China, porque é gritante aos olhos, né? Você observar que, à medida que você está interagindo ali com um dispositivo com uma intencionalidade, você ter seus dados direcionados para outra finalidade, né? O que a gente menciona aí do Big Brother, né? Hoje a gente observa esse desafio de proteção dos nossos dados, efetivamente, para que eles não sejam utilizados em outros momentos contra nós mesmos, né? Às vezes a gente está interagindo ali com uma finalidade e depois pode ser pego, como a gente menciona aqui, com a saia justa, né? Sendo ali atrelado a outra. Então, isso que a gente menciona está vinculado aí a essa esfera da segurança mesmo, segurança na internet, segurança do ponto de vista da utilização do usuário. O que a gente precisa observar é que, assim, há o papel do desenvolvedor, mas há também uma responsabilidade aí do usuário em relação à sua própria utilização. Então, às vezes a gente vai observar que não está explícito ali todas as informações. Cabe a gente, como usuário, ter ali o radar, a lanterna acesa e perceber, olha, não vou baixar esse tipo de aplicativo porque está nebuloso, eu não sei como é que eles vão lidar aqui com os dados, e eu vou optar em fazer outro tipo de seleção, vou baixar um outro aplicativo. Então, não sei se vocês lembram, não está correlacionado à saúde, mas dialoga aí com o que você me pergunta. Teve um aplicativo que fugiu o nome agora da mente, mas as pessoas disponibilizavam a foto e ele envelhecia. Foi até considerado, era um aplicativo russo, se eu não me engano, e as pessoas, assim, foi uma febre que, assim, quando eu soube, foi tão instantâneo que quando eu soube, já estavam as pessoas, assim, reclamando que os dados estavam sendo remetidos para um servidor, e esse servidor... Enfim, então, é sempre importante a gente ter cuidado com as modas, né? Com os lançamentos que não têm ainda um aprofundamento, não tem um amadurecimento, e aí a gente faz de uma forma muito eufórica, muita sede ao pote ali, baixa, tal. Então, é realmente muito necessário esse cuidado em relação à tecnologia de maneira geral. Claro que aqui eu estou enfocando aí alguns aplicativos, mas a tecnologia de modo geral, como você bem falou a respeito da neutralidade da tecnologia, né? Muitos falam assim, mas a tecnologia que é má, a tecnologia que não presta, outros vão para o viés mais suave, né? Os tecnofílios, não, que maravilha, esse mundo não seria o mesmo sem as tecnologias. Mas cabe ao usuário, é como uma faca, né? Você pode utilizar para cortar um pão, ou pode utilizar assim, para cometer um assassinato. Então, aí eu trago a evidência, o protagonismo do usuário e a responsabilidade dele também, mediante aí a essas interações. Tá? Não somente dele, né? Eu trouxe alguns marcos regulatórios para equilibrar aí a responsabilidade. Não é somente do usuário, mas a gente não pode perder de vista isso também, nossa responsabilidade. Maravilha. A gente teve aqui duas contribuições, na verdade, não são questões, Isa, do Jorge dizendo que essa questão do letramento, né, tecnológico da educação e tecnologia é urgente, né, porque as pessoas hoje chegam em casa das pessoas, né, você chega e já pega qualquer senha do Wi-Fi. Isso é uma grande contribuição, realmente, né. O Murilo, aqui, né, que os adventos do sistema de recomendação, com o advento do sistema de recomendação, nossos dados se tornam cada vez mais valiosos e frágeis para as empresas, né, para as empresas do mundo. E aí eu penso, né, que a gente está convivendo com o duplo desafio do Big Brother, né, mas do Big Data também, né, do George Orwell, e que essa nossa cultura digital hoje
tem nos colocado enquanto desafio, né? Daquele sonho que sai daquele momento de emancipação do sujeito, que poderia se colocar, né? Manifestar as suas ideias democraticamente, participar em sociedade, contribuir com esse debate democrático para uma situação de vigilância, de modulação de comportamentos, né? E que também foi colocada aí na sua fala, intermediada, e de fato é intermédio, né? Por esses dispositivos aí, que às vezes, né, assumem uma conotação muito mais de, ao invés de cuidar de nós, né, nós é que temos que ter cuidado com isso, no sentido, né, dessa atividade, né, que esses dispositivos teriam. Isa, eu te passaria, como a gente não teve aqui outras manifestações, né, as palavras, as considerações finais, te agradeceria muito para a gente poder acionar aí o Ricardo para mais 40 minutos de fala e a gente caminhar para um bloco de perguntas para ele também. Muito obrigado, viu, Isa? Eu que agradeço, me põe à disposição, se depois quiserem trocar figurinhas aí a respeito, estou às ordens, tá bom? Tá legal. Mais uma vez, agora nós vamos ter o Ricardo Lustosa, que é doutor em veterinária, né? Ele é pesquisador do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Ricardo, você se sinta à vontade aí para poder ampliar o seu currículo, né? É uma breve apresentação. Te agradeço já de antemão pela oportunidade que você está dando para a gente, né, de poder falar, né, dessas questões que envolvem essa pandemia que nós estamos vivendo, né, e essa modulação, essa intermediação pelos aplicativos aí, tá bom? Bom dia, obrigado, gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de iniciar, gostaria de saber se a tela está compartilhada. Sim, tá tranquilo, dando para acompanhar. Tá ótimo. Okay. Bem, então, eu agora vou me aprofundar mais nas ações com desenvolvimento que nós estamos realizando, né? Então, como fui apresentado, meu nome é Ricardo, eu trabalho eu estou como pesquisador pós-doutorando em um grupo no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, e lá ocorrem diversos projetos. Um deles é o Jovens Inovadores, financiado pelo Bill e Melinda Gates. Outro é o do Medical Research Council, que finalizou em 2018, mas foi reaprovado mais 3 anos. Wellcome Trust também, um outro projeto aprovado para mais 3 anos, né? E temos todos esses parceiros, Fiocruz, Liverpool, Universidade de Wales, Estados Unidos, Inglaterra, algumas universidades parceiras, e aqui na Bahia nós temos o IAC, com a professora Isa, a Escola Politécnica, o IGEL, no Rio de Janeiro, que agora está nos assistindo, o professor Tiago, da Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro, né? Então, que eu vou falar mais à frente. Bem, e o que nós temos hoje como cenário aí do Covid? Óbitos no mundo até 24 de julho de 2020. No mundo, 636 mil óbitos. Brasil, 85 mil, 13%, elevado para um país, né? Bahia, 3 mil. Vou descer aqui no exemplo de Salvador também, né? Salvador, 1.630 casos de Salvador. Então, chama atenção aí Brasil com 13,4% dos casos de óbitos do mundo, né? Bem, como eu falei de Salvador, vale a pena a gente caracterizar um pouco a cidade para entender o contexto do aplicativo Mais Lugar, que eu vou falar mais à frente. Então, Salvador é uma cidade segregada. Nós temos a Salvador informal, aqui do lado esquerdo, altamente adensada, né? Uma característica de favela. Aqui nós temos uma avenida e do outro lado a cidade formal, menos adensada, com infraestrutura, saneamento. 2 cidades, né?
uma com a renda elevada, outra com a renda baixa, e com suas mazelas. Bem, aqui é um mapa da cidade de Salvador, ok? Nós temos um mapa de concentração de uma série histórica de casos de leptospirose em 20 anos na cidade de Salvador. Observem que nessas manchas vermelhas é onde se concentram esses casos. A maior expertise do grupo é o trabalho com leptospirose, tá? E também, agora, muito com arboviroses, zoonoses bastante frequentes. E observem que a leptospirose, ela se repete anualmente nos bairros mais pobres da cidade de Salvador, que são esses que a gente pode ver aqui no mapa à direita, que estão com a mancha em vermelho, são os bairros de menor renda, tá? E isso não é uma coincidência, está ligado à infraestrutura inadequada, esgoto a céu aberto. Então, nesse outro mapa, nós observamos mais claramente ainda, evidente ainda, a questão da segregação da cidade. Aqui em verde, uma população com a renda mais alta, e à esquerda, uma população com a renda mais baixa. Então, há uma impressão, uma tatuagem da desigualdade sobre a cidade de Salvador. E nós trabalhamos, aqui tem 4 comunidades, mas tem uma quinta, que é Pau da Lima, também, no estudo de diversas zoonoses. Bem, eu vou trazer um pouquinho do histórico das atividades que nós executamos para chegar ao porquê e como nós trabalhamos, estamos pensando em trabalhar o Mais Lugar, né? Então, desde 2017, nós temos trabalhado com jovens dessas comunidades que eu mostrei, ali os números, e com o projeto Jovem na UFBA, aqui a professora Isa. Esses jovens iam todo sábado para a universidade, foram 3 turmas de 20 alunos, 60 jovens da comunidade, todo sábado de manhã na UFBA. Eles tinham aula de informática, cidadania, zoonose, né? Falávamos de mosquito, roedores, e trabalhávamos também, ainda estamos trabalhando, mapeamento participativo, com o recurso da plataforma Viconsaga, que é desenvolvida pelo professor Tiago, professor Xavier, na Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro. Tá? É um webmapa gratuito, de livre acesso, que você pode acessar e montar o seu projeto. As fichas, elas são maker, um usuário sim, que não tenha conhecimento em programação, ele pode montar o seu projeto, e foi isso que nós fizemos. Esses jovens aprenderam a montar projeto, esses jovens alimentaram o sistema com dados de problemas da sua comunidade. É o exemplo aqui, campo, né? Onde nós temos os jovens com um mapinha impresso a campo de elevada qualidade, tá? E que eram questionados, os jovens perguntavam aos moradores, por exemplo, quais os locais de risco à saúde, quais os problemas do bairro, bem como eles indicavam também o que seriam intervenções que iriam beneficiar o bairro. Então, trabalhamos o mapeamento colaborativo desta forma, esses jovens voltavam para a UFBA e inseriam esses dados no webmapa. Tá? Bem, nós vimos a necessidade de um ambiente mais amigável, que estivesse com o Viconsaga por trás. Tá? Então, começamos então a pensar no chamado Mais Lugar. Bem, em paralelo, esses jovens, nós nos impressionamos como esses jovens tiveram uma elevada adesão às questões tecnológicas. Né? Então, o nosso foco muito na zoonose e tal, mas nós sempre perguntávamos, o que vocês querem? Nós queremos curso de tecnologia. E a gente teve que se virar. Eles fizeram um curso de informática básica, avançada e super avançada, montaram uma startup chamada Comunitec, né, que tem como objetivo desenvolver inovações em tecnologia e educação para a inclusão de residentes de bairros periféricos no mundo digital e redução de desigualdades, né? Então, hoje eles têm uma startup incubada conosco, né, com essa equipe do ISC, IAC, IGEL, Politécnica, a gente dá esse suporte.
Bem, esses jovens, eles foram a campo, eles vão a campo, eles mapeiam. Aqui é a tela do Viconsaga, que eu falei para vocês, né? E aqui vocês observam, eles registraram esgoto a céu aberto, local de lixo, áreas abandonadas, áreas com violência. O Viconsaga, ele permite tanto você inserir dados tabulares, como dados de imagem, como vídeos, gravações e fotos. Então, cada ponto desse tem uma caracterização realizada pelo jovem, né? Nós cadastramos, o Viconsaga ele também possui um ambiente em Android, em smartphones, né? Mas nesse período nós ainda não tínhamos à disposição, então preferimos fazer uma parte analógica de anotação de ficha, registro fotográfico e depois passar na sala para o Viconsaga. Então, agora o projeto já adquiriu, por exemplo, tablets e a gente tem a disponibilidade de já estar treinando e fazendo isso a campo. E aí cresceu a ideia do Mais Lugar, um aplicativo que ficasse à frente ali do Viconsaga e fosse uma máscara, né, para o Viconsaga, mais amigável e que promovesse essa maior adesão, né, e participação, principalmente dos jovens. Bem, esses jovens, nós fomos para diversos órgãos da cidade de Salvador, como CECIS, Limpurb, DESAL, SEMAN, apresentamos esses mapas de problemas, de indicações de melhoramento das áreas de estudo, e aqui nas fotos vocês observam que os jovens estavam presentes. Então, eles utilizaram desse recurso cartográfico e que eles próprios colaboraram para fazer a discussão com os órgãos públicos, e algumas intervenções foram alinhadas nesse sentido. Aqui em cima, né, a dona Emília, que é uma líder comunitária, em uma reunião, a gente também fez reuniões com os moradores para discutir todo esse material que vinha sendo produzido. Bem, e agora o Mais Lugar? Então, a ideia do Mais Lugar foi crescendo, né, o Mais Lugar, ele tem como equipe a professora Isa Neves, que já apresentou anteriormente, o Murilo, programador, o Daniel, que é designer, e o Rafael, o Rafael designer, Daniel, programador. Né? Bem, o projeto começou com um projeto CNPq e ampliou para mais bolsistas via o Bill e Melinda Gates. Bem, e nós desenvolvemos, então, uma primeira versão do Mais Lugar. A ideia do Mais Lugar é que ele possa trazer esses questionários ambientais, como vocês viram que nós registramos no campo, presença de rato, mosquito, pombo, isso tudo pode ser registrado, mas ele tem algo a mais, que é registrar a instituição e a sua rede, porque nós trabalhamos com os movimentos sociais e precisamos apoiar e fortalecer esses movimentos sociais e essa rede. Ele traz também informações, como você sabia, nessa questão da zoonose, tá? Ele tem uma lógica gamificada, né? Nós trabalhamos com a gamificação no sentido da colaboração e não da competição entre os usuários. Nesse sentido, a ideia é que eles cresçam, por exemplo, e possam melhorar o seu avatar à medida que eles registram, que eles provocam discussões, e na medida em que o grupo, por exemplo, a Comunitec, consegue implantar uma intervenção. Então, ele sobe o score dele dentro desse ambiente, né? Mas sempre com a preocupação da colaboração e não da competição. Bem, nesse sentido, nós fizemos diversas feiras, como essa daqui, oficinas, e várias dessas oficinas ocorreram dentro dessa feira, que foi a Feira de Saúde, Cidadania, Cultura e Tecnologia. Aqui a professora Isa capitaneou uma oficina do Avatar, em que os jovens desenharam avatares, né, para que nós repassássemos ao designer para implantar no Mais Lugar. Saíram, por exemplo, avatares de jovens com vitiligo, né, que nos chamou a atenção. Então, eles precisam ter essa inclusão. Jovens com característica de penteado, né, de uma população negra, que é a maioria da característica da população dessas áreas onde nós trabalhamos. Bem,
Tivemos também a oficina de grafite. O pessoal da grafite observou o que eles estavam desenhando em Avatar, foram ao muro de uma escola e fizeram esse belo grafite aqui, ó, né, junto com os jovens. Então, teve também conhecendo e combatendo mosquitos e a oficina do Mais Lugar com o engenheiro de software. E olha só, então a nossa temática de trabalho é saúde, cidadania, arte, ciência e tecnologia, tá? Porque atrás do botão tem pessoas, né? Murilo está aqui assistindo, é o idealizador, eu constrói todas essas dinâmicas aí do Mais Lugar. Bem, e aí chegou o coronavírus, e agora? Então, nosso parceiro lá de Nova Constituinte, infelizmente tivemos um grande baque. Aqui à direita é o Anselmo, ele faleceu, né, com todos os sintomas do coronavírus, rapidamente. É um líder comunitário super respeitado. E aqui tem a fala à esquerda do outro líder comunitário. Ele disse que ele venceu o coronavírus, esse líder aqui da esquerda, mas lamenta a morte do amigo e comenta: só querem comprar respiradores. Pessoal, se vocês andarem aqui na Paralela, em Salvador, um lado tem um outdoor do governo do estado, dizendo que montou X hospitais. Do outro lado do município, mais tantos hospitais. Então, essa fala dele foi muito forte, porque e a atenção básica? E as comunidades? Né? Então, não se vive só de respiradores. Do outro lado, nós temos também, olha só, ontem, nosso presidente ele foi denunciado a um tribunal, uma corte internacional, né, por incentivar ações que aumentam o risco de proliferação do vírus, quanto ao se recusar a implementar políticas de proteção para minorias. E nós vivenciamos esse problema na informação das lideranças. Quando nos comunicamos com as lideranças, e elas dizem, muitos não se isolam, muitos se aglomeram. Então, acho que um dos maiores problemas e responsabilidade é promover, né, e menosprezar a questão da aglomeração. Temos que trabalhar, sim, temos que executar nossas atividades, mas com inteligência e ciência, né? Então, em vista disso, passamos um questionário para as lideranças, com algumas perguntas, e pesquisamos junto a 7 movimentos, perguntamos quais os principais problemas. Relataram fome, falta de acesso a benefícios governamentais, né? Falta de EPI e treinamento para os agentes de saúde, endemias e comunitários, informação, como informação de acesso a benefícios, saúde, e também eles nos demandaram em ações educativas junto aos jovens, pois para o enfrentamento ao isolamento. Bem, nós somos no Instituto de Saúde Coletiva, temos os diversos parceiros, e aí começamos a trabalhar nesse sentido. Conseguimos doações de EPI para as lideranças trabalharem, porque elas estão assustadas, elas conhecem o Anselmo, né? E estavam assustadas e com medo que acontecesse o mesmo com elas. Então, conseguimos doação por exemplo, da escola de veterinária, de diversos EPIs, montamos uma campanha, já temos algumas toneladas de alimento arrecadados. Mas o que isso tem a ver com o aplicativo Mais Lugar? Vamos lá. Bem, com o PET-IAC, aqui a equipe coordenada aí pela professora Isa, foram organizados trabalhos que, por exemplo, favorecessem o isolamento dos jovens, como Esquenta Enem, oficina de redação. Eles hoje têm aula de física, inglês, tudo como um preparatório para o Enem à distância. São 50 jovens que estão inscritos e participando, né? O que isso tem a ver com Mais Lugar? Vamos lá. Na parte de comunicação, trabalhamos alguma cartilha que trabalhasse a questão da zoonose, o diferencial para o Covid, aonde e como fazer o atendimento governamental para o isolamento em hospitais que pagam até bolsas para que a pessoa fique isolada, como isso funciona, como acessar o benefício via Caixa Econômica. Todas essas foram demandas dos movimentos sociais que o grupo do PET trabalhou. A Quarentec, montada pela Comunitec, que é a startup social, eles trabalham hoje com inglês contra o corona. Nós ajudamos eles
com fornecimento pagamos uma bolsa, um grupo paga uma bolsa para uma professora, outro grupo tem uma professora do Canadá voluntária que eles conseguiram, sabe? E nós ajudamos na parte do planejamento da aula e assim por diante. Mas eles já são, a Comunitec já tem mais ou menos a sua autonomia. Então veio a necessidade de fazer a adaptação mais lugar Covid-19, tá? Fazer essa customização. Nessa customização, nós já temos toda aquela base que nós conversamos do mais lugar, o original, né? E agora a adaptação. Nós temos o acesso do usuário da instituição, que é o movimento social, e nós pretendemos facilitar o mapeamento e a identificação dessa rede de colaboradores desses movimentos sociais. São lideranças, são grupos de lideranças. Eles realmente trabalham com o enfrentamento e com a resiliência, não a resiliência no sentido marqueteiro que muitos governos estão utilizando. Quem é resiliente é o povo, não é o órgão, tá certo? Então, quem realmente trabalha com resiliência são os movimentos sociais, são a resistência nesses bairros. Bem, o aplicativo ele é feito em 3 línguas, ele também tem tecnologias de acessibilidade para deficientes visuais, open source, trabalha em diversas plataformas, free e assim por diante. A professora Isa apresentou diversos outros aplicativos que já trabalham com a questão de sintomas, prevenção, né? Isso daí é o trivial e que é importante que se tenha. Pretendemos também trabalhar com o mapa da doença, né? Trabalhar com brigadas comunitárias, mas não pretendemos transferir a responsabilidade do setor público sobre o direito que é a saúde, mas sim a colaboração e a reivindicação da comunidade sobre esses direitos. Então, temos por trás um conceito e uma preocupação do apoderamento. Apoderamento bem antes do empoderamento. Hoje se fala muito em empoderamento para todo lado, mas eu quero saber se a comunidade está se apoderando da tecnologia, se ela está se apropriando da tecnologia, se ela colabora e se ela participa dessa tecnologia, de fato, na sua concepção e na sua execução, né? Bem como na discussão com os órgãos públicos. Então, outros elementos, vem aí a questão da prevenção, máscara, aí vem a comunicação, aquela outra parte que é uma rede de doadores para trabalhar o problema da fome, porque nós temos a pandemia, nós temos aqui durante a pandemia, nós temos o pós-pandemia. Como vai ser esse pós-pandemia, né? Então, o que as lideranças dizem e acham que essa questão da fome, do alimento, ele ainda vai prevalecer. E a gente quer trabalhar essa rede das instituições e quer mostrar para a sociedade aonde estão essas instituições, nas comunidades, e onde e como elas podem apoiar. Porque hoje a gente faz um trabalho formiguinha em 4 comunidades. Mas por que não ampliar isso e outros movimentos sociais se registrarem nessa plataforma e poderem divulgar e acessar mais doadores para esse problema daí que é latente, né? Então, nós trabalhamos com queremos trabalhar com a questão da doação, a questão do mapeamento, territorialização desses movimentos sociais e apoderamento desses conteúdos, através de continuar nossas oficinas de cidadania, de mapeamento colaborativo. Tudo isso aqui que eu apresento para vocês é apresentado para os jovens e eles eles reapresentam da mesma forma como eu faço. Bem, esses jovens, eles participam de fóruns aqui na cidade, como esse, da criação da lei de inovação do município. E nós conseguimos forçar, dialogar para implantar esse capítulo, viabilizar a inclusão de membros, indivíduos da parcela informal da cidade de Salvador, marginalizados racialmente, como mulheres negras e homens negros, nas ações destinadas à promoção da inovação. Tá? Então, foi um diálogo caloroso com o município de Salvador abriu essa porta para a discussão e nós levamos e fomos com os jovens fazer essa discussão e incluímos esse item no projeto de lei. Então, é isso que a gente quer, jovens que protagonizem, que se apropriem dessas tecnologias e que acessem a essas tecnologias. Né? Eles hoje dão entrevista, The Guardian, Profissão Repórter, uma série de local, participam de eventos, né?
E, então, eu deixo aqui a minha homenagem, nossa homenagem. Um minuto de silêncio, então, pessoal. Né, eu acho que é importante a gente, dentro da nossa concepção de fé, né, de altruísmo mesmo, de amor, um amor mais amplo, né, lembrar desse, apesar de talvez alguns não conhecerem, no meu caso, né, desse nosso colega aí, o Arnaldo, para que ele tenha luz, onde quer que ele esteja, né. Pronto, aberto a perguntas em homenagem a esse grande cidadão. Obrigado aí pelas palavras, né, agora, ao final, elas bebidas de muita emoção, né, e eu quero compartilhar com você, ainda que à distância, eu estou em Minas Gerais, sou de São João del Rei, né, esse ato de solidariedade, né, um projeto tão bonito, de uma liderança certamente tão atuante aí nessas comunidades, de ser vítima, né, disso tudo que a gente está vivendo, de tanto descaso também, né, de tanta falta, às vezes, de conceito de humanidade, e por aí vai, a gente poderia enumerar tantas coisas, né, mas além de expressar a minha solidariedade, dar os parabéns pela intervenção, né, muito bacana. Eu acho que o projeto bom, sabe, é aquele que promove, de fato, a intervenção, mas melhor ainda é aquele que gera transformações, né, e parece que é exatamente esse o caso aí dessas possibilidades que vocês vêm trazendo aí, né, para todos esses jovens, e, enfim, é um ato realmente que merece muito reconhecimento. Eu estou aqui acompanhando, né, o chat, e as pessoas, né, já ao longo da sua fala vinham manifestando aqui a satisfação de ver, né, a iniciativa, né, tivemos colaboração de Elson, né, disse aqui, super feliz em saber dessas ações, né, mas pensa que somente tive acesso a essas informações por conta do grupo, né, e aí ele já coloca a primeira pergunta, né, como divulgar mais esse projeto, ou quais, né, eu aqui, né, quais seriam o que a gente pode fazer nas nossas redes, né, se vocês têm um blog, alguma coisa assim, para a gente poder também poder disseminar isso em rede. Aí, o Ricardo, você fica à vontade para ir respondendo, fazendo as suas considerações, que eu vou tecendo aqui outras que vierem aqui no chat. Ok. Tem mais um pessoal, desculpa aqui, realmente me emocionei um pouco, mas acho que ficou aberta a câmera, mas tudo bem. Então, nós temos um grupo, a professora Jamie, ela está coordenando, por enquanto, quem puder e quiser participar dessa ação que agora que a gente está à frente, que é a doação de alimentos, né, seria interessante. Todo mês a gente faz essas campanhas, trabalha essas campanhas, e o trabalho com a plataforma, ela realmente ainda está em desenvolvimento, mas a gente sabe que a pandemia ela ainda vai perdurar. Nós temos o Murilo, que está trabalhando o projeto de mestrado dele com essa tecnologia, e dentro em breve, quanto antes, a gente quer poder socializar isso, né? Esse recurso, que outras comunidades possam estar utilizando dentro dessa lógica que nós pensamos, que é uma prática dentro de uma realidade, né? A gente primeiro vivencia o problema e aí vem buscando essas soluções e trabalhar com os jovens, para que eles protagonizem. Temos até demandas com o professor Tiago. Professor Tiago, acho que está aqui no grupo assistindo também, né? Então, a gente quer, nós tem aí o Viconsaga, que está aberto e que já pode ser de amplo uso, mas esses detalhes
sobre a metodologia e o aplicativo vão ficar um pouco mais à frente, né? Então, o livro que o professor Tiago está organizando agora, a gente vai trazer esses conteúdos, todos esses históricos dos desenvolvimentos. Então, a gente está nessa fase ainda. A gente ainda não tem a plataforma para poder socializar abertamente, né, que está em desenvolvimento. Mas tem as ações que o grupo está aberto aí para participar. Se Fabiana, que está participando, puder deixar o e-mail da professora Jamie ou o contato, a gente fica agradecido. O Fábio está aqui no grupo. Maravilha. Roberto Cedras, né, achou muito importante aqui a oportunidade de ter dado aos jovens, né, essa condição de protagonismo, né, que isso é uma coisa que fica muito forte na sua fala, Ricardo, né, e ele fala que gostaria de conhecer alguns desses projetos desenvolvidos pelo jovem. Então, se a Fabiana, como você mesmo colocou, puder colocar aí um contato, né, aqui no chat, a gente agradeceria, né. Foram várias manifestações aqui de solidariedade, né, ao que o nosso companheiro passou aí vítima, né, como dessa pandemia, né, tá, aqui ao longo do chat aqui, tá, você vai poder acompanhar todas as manifestações, né, e parece que Murilo, que é o seu, né, colocou aqui também um Instagram para, muito provavelmente, ter acesso às ações do Mais Lugar. O Ricardo, eu não sei se é possível, né, mas até para me entender um pouco melhor, o aplicativo, né, você vê alguma forma dele ser utilizado, por exemplo, em projetos de graduação, com os alunos podendo, ao longo de alguma disciplina, poder desenvolver ações de mapeamento, ou ele está só focado, essa parte realmente eu posso não ter compreendido bem, ele está focado só nas ações aí bem delimitadas de vocês, porque eu acho que é um ganho muito grande, né, de poder abrir isso, né, para outras ações diferentes, seria muito interessante. Eu fiquei pensando assim, nossa, como pode se desenvolver uma parte de uma unidade curricular, alguma coisa assim, utilizando uma plataforma onde as pessoas vão a campo, né, mapear exatamente, né, essas questões que envolvem o meio ambiente. Então, eu fiquei muito... Eu trabalho com alunos também da biologia, né, é uma das licenciaturas que eu gosto muito de trabalhar, e colocá-los nessa situação, né, de poder, né, desenvolver, seria muito interessante. Eu queria poder escutar isso. Fabiana já deixou aqui, gente, ao chat, o e-mail, né, para vocês, para todos nós aqui, podemos abrir um diálogo, tá? Está aqui registrado. Ricardo. Bem, professor, então eu sugiro passar até o contato, se Fábio puder colocar aí, o de Alexandre, da Comunitec. Esses jovens, eles fazem apresentações maravilhosas sobre os projetos, né? Eu sugiro para vocês conhecerem. E quanto à tecnologia ser utilizada em sala de aula, a gente tem feito isso no ACCS da professora Isa, algumas aulas da professora Jamie, que é antropóloga no Instituto de Saúde Coletiva, com os graduandos e com o uso do Viconsaga. Então, a gente pode compartilhar essa metodologia, como a gente faz, tá? Inclusive, eu deixei alguns tutoriais, mas estão muito amadores, do criação de projeto no Viconsaga e tal. O professor Tiago está aqui, ele tem outros também, links Mas hoje é perfeitamente possível, diversas matérias, eu acredito, fora de Salvador também, já utilizam o Viconsaga nas suas práticas de sala de aula e campo, né? Aí foi um exemplo com estudantes das comunidades, mas a gente tem utilizado também com graduandos. Eu não tenho tempo de mostrar, mas a gente utiliza nas diversas matérias, inclusive, acho que o professor Tiago nem sabia, mas tem uma matéria do ACCS que a gente tem um momento em que a gente eles aprendem a montar o projeto no Viconsaga, aprendem a montar os questionários e a gente vai a campo aplicar o projeto e questionário deles. Então, isso é muito interessante, professor Márcio, para incentivar, né, essa questão da criação, já que o Viconsaga tem esse perfil maker.
E depois, com o andamento, a gente vai estar disponibilizando o Mais Lugar, que aí ele já vai estar mais amigável, até no sentido de implantar um projeto específico de saúde, né, que é o nosso, né, saúde, zoonose, redução de desigualdades e participação popular. Muito bacana. Eu acho que incentivar vocês a escrever sobre essas experiências, né? Porque o êxito, né, que ela está tendo aí tem que ser. Isso sim, nós estávamos debatendo com a Isa aqui, né? Tantos perigos que a gente está sendo a todo momento chega para nós através das plataformas. Quando a gente vê algo que realmente pode agregar pessoas, né? Agregar transformações, a gente tem que somar isso, tem que se integrar isso, né? Então, fortemente estimular vocês que divulguem, né, essas experiências de vocês. Eu, particularmente, eu vejo que o relato de experiência é algo muito valioso, né, nas humanidades, porque, apesar de muita gente condenar, né, e no meu entendimento equivocadamente, um bom relato de experiência, ele pode gerar, né, outras ações que vão se somar, que vão, né, contribuir para essas transformações que a gente tanto precisa. Então, quero estimulá-los muito a divulgar, né, e criar esses relatos, esses tutoriais, né, para ser replicado em rede, né? E aí, eu não falo pela Lean, mas eu acredito que comunidades pode, de uma certa forma, ser, né, um canal de divulgação disso, né, para a gente poder capilarizar, né, essas ações aí. Deixa eu ver aqui, Ricardo, as outras contribuições. Romero, esses jovens são legais e são divertidos, né? Muito focados, é uma alegria trabalhar com eles. Aí o Tiago já colocou aqui o link para o Viconsaga, eu agradeço também. Né? Podemos e devemos, de Elson, colocar esses links no grupo, sim. Né? E o Tiago, né, Marino, a turma do Ricardo é um grande parceiro na plataforma Viconsaga. Nos ajuda muito a difundir, né, e evoluir a plataforma. Fica aí a manifestação do seu parceiro, então. Né? Pessoal, caso alguém tenha alguma outra contribuição, possa fazer agora para a gente também passar as considerações finais do nosso colega professor Ricardo, né? E se alguém tiver intenção de abrir a fala aqui também, né, fazer alguma fala, fique à vontade. Alguém desejaria? Matheus aí, ó, Ricardo, dizendo que você é um grande paizão. Ah, muito bacana. Isso não vai no Lattes, né, Ricardo? Mas Oi? esse tipo de manifestação não vai no Lattes, mas é aquela que soma de uma forma muito, mas muito agradecedora, né? Você não pode colocar isso no seu Lattes, mas é uma contribuição realmente que marca a trajetória de qualquer professor quando a gente escuta isso. Muito bacana. Professor Márcio, é possível abrir um pouquinho para Matheus? Matheus. Claro, um espaço que nós estamos dentro do tempo, sim, claro. A ideia é essa. Matheus é um jovem de Rio Sena. Vai falar assim, Matheus. Ele voltou a estudar, né? Ele virou bolsista do projeto. Né? Então, se você puder falar um pouco dessa atividade com tecnologia e o Mais Lugar, Matheus, eu acho que é a voz da comunidade falando aqui, né, no ambiente acadêmico. Fico super feliz com a sua presença, viu, Matheus? Matheus, fica à vontade, viu? Uma alegria ter você aqui com a gente, né? E tenho certeza que é um momento muito especial. Por favor. Sim. Para mim é um momento muito especial poder falar um pouco sobre o professor Ricardo, a professora Isa, todos que estão envolvidos com o projeto, né? Que desde o início, desde que eu tive o primeiro contato, sempre foi os incentivadores, sempre são incentivadores para corrermos atrás dos nossos sonhos, nossos objetivos, do que almejamos para o nosso futuro. E antes do projeto eu já deixado de estudar, porque desde muito jovem, desde meus 13 anos, em média para 14,
é a realidade de muitos jovens também em qualquer comunidade de Salvador, soteropolitana, periférica, de qualquer região do país, que muitos jovens hoje deixam de estudar para correr atrás de um auxílio, de uma renda, e foi o que aconteceu comigo. E aí, eu voltando para o projeto, me tornando bolsista, voltei a estudar, vários alunos, vários graduandos, vários pós-doutorado, vários doutores me ajudaram a estudar, eu consegui o supletivo, passei, e aí, esse ano aí, estou engajando aí, estudando, graças a Deus, evoluindo cada dia mais para tentar ingressar na universidade, né? Que como todos da Comunitec, eu também faço parte, e como eles, nós amamos tecnologia, nós damos aulas de informática básica por meio da Comunitec, por meio dos professores nos coordenando, e o que eu disse que o professor é um paizão, porque é um paizão mesmo, ele chega, conversa com a gente, se é para dar bronca, ele vai dar bronca, porque é o que a gente quer, vamos dizer, a intimidade que a gente criou, é o espaço que a gente deu a ele, porque ele é um paizão, simplesmente ele é um paizão. Além do projeto, ele age totalmente com a gente de uma forma inexplicável, sabe, amorosa, nos trata como se fossem filhos dele mesmo, assim como todos os outros professores. Mas do projeto, o professor que eu mais gosto, Imar Brisa, que é minha madrinha, que Imar Brisa é uma graduanda em agrimensura e engenharia cartográfica, que no meu primeiro dia que eu cheguei lá para conhecer o whisky como bolsista, ela começou a me ensinar sistema de referência geográfico. E aí, em menos de 3 meses, eu já estava sendo um dos responsáveis, junto com ela, para a elaboração de mapas para os pesquisadores, e até mesmo eu e os outros jovens do projeto irem a campo. E é isso. Cada dia mais, sempre absorvendo mais conhecimento, é sempre bom. E a pandemia veio para distanciar um pouquinho a gente, mas sim também para mostrar, né, que todos nós somos frágeis, todos nós podemos mais. E para mostrar também que nós somos fortes, independente de tudo, mesmo estando distantes, somos fortes, porque para mostrar que nós podemos mais mesmo, que a gente pode se readaptar, se readequar às coisas, como os cursos que a gente está providenciando por meio do WhatsApp, via WhatsApp, e ajudando cada dia mais um ao outro a ter esses conhecimentos. Maravilha, Matheus. As pessoas se manifestando aqui, dando os parabéns aqui pela sua fala, pela sua, né, participação no projeto. Tem 2 perguntas, né? Antes eu queria te dizer assim que a universidade é o espaço de todos, né? Então você é dono, né, da universidade, tem que ser dono dessa universidade que a gente fala pública, gratuita, ela tem que ser de fato para todos e todas, né? E um projeto como esse faz exatamente esse lugar da universidade, que às vezes a gente se coloca fora dele, chegar até a gente, né? Chegar até quem precisa chegar, né? Então, parabéns aí pelo seu engajamento, desejo toda sorte, né, na sua trajetória, que brevemente você possa trazer boas notícias, né, dizendo, além das que você já trouxe, né, dizendo que seu sonho de ingressar no curso se concretizou, tá? Teve aqui algumas questões, deixa eu voltar aqui. O Dielson, né, queria que você dissesse, por favor, como é que o projeto, né, que o professor Ricardo apresentou para a gente, como é que ele te influenciou a voltar a estudar. Então, vamos começar por essa. Em si, o projeto... Deixa eu ver. Sim, o microfone está ativado. Em si, o projeto me incentivou a estudar porque é a primeira coisa a primeira pergunta que eu lembro que foi feita a todos nós no projeto, quando chegamos, foi qual era o nosso sonho. E o meu sonho, sempre, desde criança, como eu sou apaixonado por games, tecnologia, sempre foi ingressar nesse meio. E depois, com o passar dos anos, eu fui me interessando mais pela ciência e tecnologia. E aí, com o tempo, como eu parei de estudar,
voltando ao projeto, essa foi a iniciação, esse foi o incentivo de cada dia mais, de ver os professores falando, professores nos apresentando a profissionais, a pessoas que estão relacionadas à tecnologia. Então, isso reacendeu a chama que estava no meu coração, reacendeu a minha paixão pela tecnologia, mostrou que eu ainda poderia, que não era tarde, que nunca é tarde demais para a gente, nunca é tarde para a gente correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E hoje, todos os jovens estão correndo cada um atrás dos seus objetivos, mais. E não digo só as pessoas que vão ver o projeto, muitos ainda visam mais somente a Comunitec. Eu, Gemerson, Alexandre, Eliel, Rodrigo. Eu espero que não vise somente a gente, porque, independentemente do projeto, não existe só a Comunitec, porque muitos órgãos, muitas instituições veem mais a gente porque é o que vem se destacando mais, porque a gente toma mais iniciativas, mostramos mais proatividades, mas isso porque alguns jovens hoje ainda se retraem, alguns jovens hoje ainda se sentem tímidos em fazer apresentações, em se como fala, em se comunicar. Então simplesmente dar o espaço, dar uma confiabilidade, dar uma intimidade a mais a esses jovens, que cada um vai reacender, que esse é o objetivo da gente, que a gente consiga mais oportunidades do que a gente consegue mais para a gente, entendeu? Uhum. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso querer, que os outros jovens tenham mais oportunidade que nós mesmos. Maravilha, Matheus. Tem mais pergunta aqui. Aí é só falar para a Isa com o Ricardo, que eles ainda estão compartilhando a tela. Se eles quiserem interromper, fiquem à vontade, porque aí nós conseguimos ocupar a tela como um todo aqui, tá? Mas se não tiver condição, não tem problema não. A gente consegue nesse formato. Isso, maravilha, obrigado. O Matheus, tem aqui o Roberto perguntando o seguinte, além de muitos parabéns aí pela sua fala, né? Depois você vai poder acompanhar no chat aí, como você acha que a mudança que esse movimento proporciona para se multiplicar? Estou entendendo assim, se você consegue enxergar, se eu tiver errado, Roberto, você me perdoe, formas, né, de ampliar, né, multiplicar esse movimento. Se você vê isso, você enxerga formas de que isso se concretize. De uma forma que eu vejo, em si eu vejo que esse projeto ele tem multiplicado, como eu já falei sobre sonhos, tem multiplicado mais ainda sonhos para os jovens, porque, além de tudo, eles vêm nos incentivando a correr atrás dos nossos sonhos, nossos objetivos, que a gente quer. A gente também tem se tornado multiplicadores no nosso próprio bairro, na nossa própria comunidade, independente do projeto. Na verdade, a partir do projeto, nós viemos tendo uma visão diferente da nossa comunidade. Toda palestra, toda apresentação que nós fazemos, sempre aperfeiçoamos alguma coisa a mais, sempre tiramos algumas coisas. E nesses aperfeiçoamentos nós temos visto que é importante qualquer apresentação em qualquer lugar, independente das pessoas que estejam presentes, a gente sempre apresentar a realidade da nossa comunidade. Por quê? Porque muitas pessoas hoje, algumas têm algumas visões equivocadas sobre jovens da comunidade, e hoje a gente está fazendo esse trabalho junto com os professores para isso mesmo, para multiplicar, para reacender a chama de sonhos dos jovens da nossa comunidade, nossos amigos, nossos familiares. E a melhor coisa que existe hoje é o reconhecimento da nossa própria comunidade, como nos vendo como jovens incentivadores, jovens exemplos, jovens que muitas das vezes têm se tornado um ponto sólido, um ponto para a pessoa pelo menos desabafar sobre algum caso, como a gente tem aprendido sobre zoonoses, sempre temos oficinas sobre direitos e deveres dos cidadãos. Então, as pessoas têm nos visto como um ponto de confiança, sempre têm conversado conosco,
tem um problema ali de saneamento básico, tem um problema ali de, vamos dizer assim, um problema que está ocorrendo de lixo acumulado, que a gente tem combatido bastante na nossa comunidade. Aí as pessoas mesmo nos procuram e se relatam, e a gente passa para o professor para ver se a gente pode fazer alguma coisa, porque independente, sozinho, eu acho que sozinho já é muito difícil. Então, todos nós juntos, como nós somos uma equipe, nós nos tratamos como uma família, é muito melhor, porque a gente consegue debater, a gente consegue chegar a um acordo, a melhor posição que a gente pode tomar. Sensacional, né? Eu estava pensando dos últimos movimentos que a gente teve aqui de manifestação pela universidade pública, né? E vejo que vocês, Matheus, e também tem a presença do Rodrigo, que a professora Isa acabou que também é da comunidade, né? Faz parte aí, integra o projeto. Vocês são grandes multiplicadores da ação que a universidade pode fazer, né? Levando o nome da universidade para esses espaços de convivência que é uma lacuna enorme que a universidade, eu falo, não estou falando especificamente da UFBA, estou falando da universidade pública como um todo, sabe? Então, vejo que é uma forma vitoriosíssima de levar, né, a universidade até o seu público, né? De falar, nós estamos vivos, o serviço público, ele é público, é para todos e todos, né? Então, parabéns para vocês por nos ajudar, e aí eu estou fazendo aqui, pegando carona no trabalho da Isa com o Ricardo, né, que eu só tenho a tecer sem conhecer, e a distância, né, já posso dizer assim, que é extremamente vitorioso, né. Queria, além de teve mais algumas manifestações aqui, a minha tarefa não é fácil, eu tenho que olhar 3 coisas ao mesmo tempo, né, mas as pessoas estão te saudando aqui no chat, viu, o Matheus? E o Rodrigo, caso ele deseje, nós ainda temos um tempinho para a fala, se manifestar e as pessoas poderem, né, colocar as suas ideias, eu acho que é um momento. Rodrigo, você gostaria de falar alguma coisa? Depois a gente pode voltar para o Matheus, fazer as considerações finais dele. A Ive, né, está dizendo aqui, ó, vocês estão ajudando os outros jovens a mudar a percepção e a visão sobre si mesmos, uma vez que a estrutura social nos escamoteia a ponto de nos sentirmos incapazes, né? Relato muito potente, segundo a Renata, e necessário. Parabéns, Matheus, e a todos os outros envolvidos. Né? Rodrigo, por favor, então você abra. Aí, Matheus, eu vou te pedir um minutinho, tá? Para o Rodrigo se manifestar. Que bom. Isso. Rodrigo, é só você abrir a sua câmera e seu microfone, fica à vontade. Matheus também pode ficar em interlocução. Tá bom. Tá? Desde já eu quero agradecer pela oportunidade de estar me expressando aqui com todos no grupo. Quero agradecer também cada um que tem compartilhado suas palavras comigo. Muito obrigado, eu agradeço por todo o incentivo, todo o apoio. É isso, só tenho a agradecer. O agradecimento é nosso, Matheus, por ter vocês aqui, né, e a comunidade presente, né, que faz parte do projeto. Achei isso muito interessante, né, vocês se integrarem a essa ação de divulgação. Sensacional mesmo, parabéns. Rodrigo. Oi, bom dia. Não estou podendo ligar. Bom dia, Rodrigo. Estou sem câmera, mas queria parabenizar o professor Ricardo e a professora Isa, a todos vocês também que demonstraram um carinho enorme pela gente, pelo nosso trabalho. Queria falar que quem tiver interesse de participar, ajudar, apoiar, levar palestras para o pessoal, para os jovens da comunidade, também estamos aceitando, sempre bem-vindo. Queria ressaltar também que hoje a gente não está trabalhando, a gente está dando aula não só para jovens, mas também para adultos, e até uma idosa, a nossa última turma, teve como aluna. Então, eu queria falar sobre a importância que a gente está levando para as comunidades. E a gente percebe que todo mundo está nos apoiando, dando o máximo, querendo o nosso crescimento, querendo que a gente alcance os lugares onde a gente deve estar a todo momento. Então, muito obrigado a todos. Estamos aqui para qualquer dúvida. Quem quiser ser parceiro, levar o seu conhecimento para o pessoal da comunidade, é só chamar a gente no Instagram, WhatsApp, vou deixar meu número aqui. E muito obrigado por vocês deixarem a gente participar nesse momento aqui da live. E só tenho a agradecer a todos vocês.
Ô, Rodrigo, fala também muito envolvente, né? Muito cheia de afeto. E a gente, à medida do possível, vai sim colocar nas nossas redes aqui, né, essas possibilidades de apoio. E, na verdade, é só para esse caminho tem que ser bem delimitado, né? Nós não deixamos você, nós somos agraciados com a presença de vocês, que estão vivendo tudo isso, né? Quando eu comecei a interlocução aqui com vocês, eu não tinha noção da potência do projeto, né? E, para mim, está muito claro, ainda que a distância, né, a quantidade de transformações possíveis. Então, é muito potente, né? Te agradeço aí por você estar divulgando os seus canais, as suas redes, né? As pessoas poderão entrar em contato. E, inclusive, já começa a vislumbrar, né, possibilidades, como disse o Ricardo, de pesquisa a nível de pós-graduação, de acompanhar esses relatos, né, de essas incursões em campo e de tudo que está sendo feito para tirar disso aí pesquisas acadêmicas, né? Então, muito bacana. Deixa eu ver aqui as manifestações do chat. Então, tá aí os contatos, né, do Rodrigo, né? E aí a gente abre novamente a palavra, talvez, para quem quiser se manifestar, né? E não havendo isso, nós passamos aí para o nosso encerramento. Alguém gostaria de se manifestar? Então, nós estamos num bom horário também, né? 20 para meio-dia. Então, agradecer a todos vocês, né? Os participantes da comunidade que puderam estar presentes, em nome da LIM, faço esse agradecimento, especialmente ao professor Ricardo, a professora Isa, com esse trabalho realmente muito bacana, né? Que a gente precisa de valorizar. Matheus e Rodrigo aí pela essa força, né? De transformação das suas comunidades. E esperamos, né? De alguma maneira, que esse mundo que é tão confuso, vamos chamar assim, né, que a partir de iniciativas como essas, né, ele possa ser reconfigurado. Então, palavras finais aí da Isa com o Ricardo, né, e desejando para vocês dois aí muita energia, muita força para vocês continuarem nessa trajetória bacana de transformação, de emancipação, né, e de levar o nome da universidade pública, né, para onde ela precisa ser levada, né, que é. Então, agradecemos também, Márcio, por esse momento de interlocução, pelo seu intermédio também, foi muito bom, e nos disponibilizamos, né? Sabemos que todos nós temos a contribuir, por mais que a gente pense que temos pouco, não somos capazes, mas mediante aos relatos, aos comentários que foram feitos aqui, a gente sabe que sempre podemos, assim como um beija-flor, deixar a nossa gota lá de contribuição em meio a uma situação tão adversa, né? A qual estamos enfrentando. E é isso, muito grata pela parceria aí, pela audiência, né? Vi aqui pessoas queridas nos assistindo, e é isso, muito obrigado mesmo. Queria também agradecer o convite novamente, a presença aí marcante aí dos jovens da comunidade, dizer que esse trabalho é grande, porque tem uma equipe grande também, né, como eu mostrei isso, que diversos institutos na UFBA, também fora da UFBA, como o professor Tiago, senão a gente não teria essa base para trabalhar. E é isso, vamos continuar trabalhando em rede e com um sentido atrás do botão, né, porque atrás do botão tem pessoas, né, e tem uma desigualdade muito grande, que é a nossa função na universidade, trabalhar para reduzir ela, né? E trabalhando a consciência, o apoderamento, para depois o empoderamento, para se chegar à emancipação, né, professor? Porque a emancipação é um longo processo, não vai ser um aplicativo, uma tecnologia, um recurso que vai gerar isso daí. A gente tem que ter cuidado com o controle social, né, como foi muito colocado aí. Eu acho que isso daí, e o melhor desenvolvimento é o desenvolvimento social, né? Então, muito obrigado. Vamos em frente. É isso aí. Gente, um início de semana, né, muito inspirador, né? Então, que todos possam se sentir aí abraçados virtualmente. E aí, em breve, nós estaremos juntos, a gente continua lá no grupo do comunidade, né?
E, enfim, bola para frente, saúde para todo mundo e até breve. Viu? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Isa. Obrigado aí, o Matheus e o Rodrigo. Até mais, pessoal. Bom dia.